Seja bem-vindo a mais um exercício devocional da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina. Uma imensa honra dividir com você esse espaço, suplicando que Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, possa atender aos pedidos que temos por fazer, bem como agradecê-los por todos os seus benefícios para com a nossa vida. Nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16, a partir do verso 16, Atos 16, verso de número 16 ao verso número 18, a cura de uma jovem adivinhadora. Nos diz assim a boa palavra do nosso grande Deus: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, Santo Pai, divino e gracioso, Deus soberano de toda a terra, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos reunidos aqui neste lugar, para este sublime momento de adoração ao santo nome do Senhor. Nós nos refugiamos no Senhor, nós nos alegramos pelos Teus grandes feitos, nós Te bendizemos por todas as Tuas tenras misericórdias, que nos têm sustentado dia após dia, e pedimos que o Senhor possa nos auxiliar, ó Deus, na compreensão destes versículos, e nesse tempo de reunião de oração, o Senhor nos ajude a depositarmos diante do Senhor a nossa gratidão, estabelecer a nossa intercessão e suplicar, ó Deus, que as Tuas bênçãos jamais se apartem de nossas vidas, como nos tem sido prometido por Tua palavra. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, sabe o que me chama a atenção neste versículo? O fato de que somos lembrados por Lucas que continuamente nós estamos inseridos numa grande batalha espiritual, que às vezes, tomado pela circunstância que nos envolve, nós nos preocupamos com inúmeras outras coisas e esquecemos que a cada momento o adversário, o acusador, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele se levanta para destruir a minha vida, a sua família, para trazer medo ao seu coração. Jesus diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, para roubar a sua alegria. Ele é perito nisso, em tirar a nossa alegria. Às vezes um dia começa muito bem, e aí um episódiozinho que acontece, aquilo transtorna o ambiente, ele é conduzido para a lamúria, para a rejeição, para o isolamento, que nós já estamos vivendo um período assim, mas agora o cárcere da própria existência, há uma reclusão espiritual.
E esse texto está nos chamando para a frente da batalha. Esse texto está dizendo bem assim: assuma o seu lugar nas fileiras da intercessão contra o diabo. Afinal, Paulo, quando escreve a sua epístola aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, parafraseando este texto, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vos revestir de toda a armadura de Deus, e ele vai descrever cada peça. Mas o mais sublime é que ele vai nos dizer assim: a nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue, não é contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra o seu patrão, contra a sua patroa, não é contra aqueles que estão à sua volta. Nossa luta, ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa guerra, ela é vencida no joelho dobrado diante do Senhor. A oração, ela é mais poderosa do que um exército inteiro. Uma família em oração, ela é capaz de vencer toda uma nação prostrada aos ídolos do seu próprio coração. Estes versos eu gostaria de dividir com você em 3 palavras. Verso de número 16, devoção. Não se vence uma batalha espiritual sem devoção. Esses homens estavam em Filipos, e a Bíblia nos diz que Paulo, um grande apóstolo do Senhor Jesus, um homem chamado para batalhar nas trincheiras mais renhidas da vida, no enfrentamento das dores mais agudas que o ministério pode proporcionar na oposição daqueles que se levantam contra Deus e contra os servos de Deus. Este texto diz que este homem, ele busca um lugar de oração, ele sai para um lugar, para uma reunião de oração, e quando ele está naquele local de devoção a Deus, de contrição diante do Senhor, de busca diante do Senhor, de envolvimento com o Deus de toda a terra, sai-lhe ao encontro uma jovem. Na verdade, esta menina, esta jovem era uma escrava de 2 terríveis senhores, homens que ganhavam dinheiro com a sua habilidade de adivinhar coisas, por causa de um escravizador, pior ainda, o demônio na sua vida. O diabo, ele sempre tentará barrar a igreja na realização da obra do Senhor. Alguns dizem assim: a pandemia colocou fim às reuniões dos crentes. Um engano. A pandemia abriu uma oportunidade para que nós buscássemos ainda mais o Senhor. Se as portas de uma estrutura, porque o templo é o nosso coração, de um local de culto está fechado, as portas das famílias estão abertas em intensa intercessão diante do Senhor. Havia uma superstição ali, e Lucas, ele está dando de mão nisso tudo. Ao registrar para nós esse episódio, ele diz bem assim: essa superstição de cunho espiritual, ela é lançada por terra, por causa de Deus, da pessoa de Cristo e da autoridade que tem sobre aqueles que o temem. E a Bíblia então vai nos dizer, meus amados irmãos, que este espírito de Piton,
uma cobra que era justamente o símbolo de uma divindade que agora dava clara evidência ao deus Apolo. Era como se fosse um vigia. E Deus está lançando por terra. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso. O inferno treme. Os céus se movem diante do clamor dos justos. E coisas novas acontecem na terra. Louvado seja o Senhor. Deus não precisa de Paulo. Deus conta com Paulo. Deus não precisa de mim, nem da sua pessoa, mas Deus conta conosco. E podemos participar, conferenciar, cooperar com Deus através da oração, numa vida devotada, piedosa, temente ao Senhor. Esse texto nos ensina isso. Verso de número 17, eu definiria para você como o verso do discernimento. O texto diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam os caminhos da salvação. Talvez alguém diga assim: puxa vida, até o diabo está pregando o Evangelho. Não é nada disso não, meu amigo. Não é nada disso não. O diabo não levanta bandeira para que o Evangelho seja ele agora proclamado. Ele quer distorcê-lo, levá-lo a descrédito. A palavra seguir aí talvez não seja a expressão melhor para o entendimento do verso número 17. É por isso que é necessário discernimento. A palavra aí aponta para a perseguição. Um adivinho mercenário, aquele que estava proclamando que os missionários eram os mestres do caminho. A intenção aí parece-nos, porque eu não conheço o homem do diabo, e nem Lucas, e nenhum de nós podemos conhecer, mas nós sabemos o seu intento. As suas flechas, os seus ardis, nunca trabalharão para cooperar para a salvação das pessoas. Portanto, o que ele está fazendo é associar o Evangelho de Cristo com a prática de seitas ocultas, como alguém que está dizendo por meio desta jovem possessa, uma escrava dúplice, de senhores opressores, porque estão agora em busca do vil metal que ela pode garantir-lhes, e da opressão pior do diabo. Ele está agora trazendo este conceito para dizer assim: olha, são mestres igual outros mestres, pessoas que também promulgam outras vias para que uma opção de salvação seja dada, razão pela qual o verso de número 18 vai nos dizer que Paulo está indignado. Alguns dizem que extremamente nervoso. Eu ouso dizer que ele está irritado, muito irritado. O apóstolo Paulo está irritado. E eu definiria o verso número 18 como o verso da libertação. 16, devoção. 17, discernimento. 18, libertação. Estamos em uma grande batalha espiritual. E essas coisas também nos acompanham, estão dentro de uma realidade espiritual que todos nós estamos envolvidos. Paulo, então, indignado com essa exposição pública, inapropriada, inadequada, indesejável. Paulo diz o verso número 18, ele se volta não contra os homens opressores, e nem contra a menina ou a jovem, a escrava, o cavalo do diabo, o cavalo do inimigo. Ele se volta contra este espírito maligno, e na autoridade de Cristo Jesus, porque nenhum espírito maligno ele sai, se não for em nome de Cristo Jesus, o ressurreto.
E é nessa autoridade que ele dá essa ordem. Paulo não move uma ação judicial contra esses perseguidores, homens que o atrapalham na proclamação do Evangelho. Mas o que Paulo faz, meus amados irmãos, queridos ouvintes, aqueles que nos assistem, é apelar para o supremo juiz de toda a terra. Isso é maravilhoso. Nós estamos numa batalha. Quer você creia, quer você não creia, quer você confesse um credo religioso ou não, eu quero te dizer 3 coisas rápidas, encerrando aqui. A primeira delas: não há neutralidade no reino espiritual. Grava isso. Não há. Ou você está com Jesus e se submete ao senhorio de Cristo a sua vida, e o mal não lhe atingirá, ou então a sua devoção é ao diabo. Talvez você estranhe dizer isso para você, mas essa é a verdade que a Bíblia não omite. Ou somos de Cristo, ou somos do inimigo da nossa alma. Eu sou de Cristo, e que todos nós possamos dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor, como Josué muito bem disse. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: todos nós precisamos viver na dependência do Espírito, discernir o tempo e o modo, os dias, as coisas que estão envoltas, a nossa circunstância, ao nosso ambiente, de você poder dizer bem assim: aqui não, diabo, aqui não, aqui a casa é do Senhor, aqui o Senhor não vai fazer brotar nenhuma intriga entre eu e a minha esposa, entre eu e o meu filho, os meus filhos, ou se há outros dentro da sua casa, seus familiares. Nós somos de Jesus. E essas coisas não se resolvem apenas com a habilidade que você possa vir a ter. É na dependência do Espírito. E em último lugar, eu quero dizer para você o que este texto diz para nós. Toda a autoridade pertence a Cristo Jesus. Toda a autoridade. O adversário, por ocasião do ministério do Senhor Jesus, diversas vezes ele disse: ainda não é chegada a tua hora. Mas quando Cristo Jesus foi ao madeiro, quando Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitou, quando Cristo Jesus comissionou a sua igreja para esta obra tão sublime, ele disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Foi retomada às suas mãos. Portanto, na autoridade de Cristo Jesus, que seja repreendido todo mal contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, em nome e por amor de Jesus. Que Jesus expulse, repreenda, possa rechaçar o inimigo e seus intentos, os seus ardis, as suas setas, as suas calúnias, as suas mentiras e todo o seu arsenal caiam por terra em nome e por amor do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa e que você viva para a glória de Deus. Vamos orar, vamos encerrar orando nesta noite, e eu quero aproveitar este momento de oração para agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês de maio, aniversariantes neste mês. Nós temos no dia 26 a nossa irmã Tássia Kozlop, no dia 27 o nosso irmão Breno Fernandes, e temos também o Nicolas Santana no dia 27, no dia 28 o Heitor Almeida Silvestre, esse querido nosso,
No dia 30, o nosso irmão Vitor Gonçalo Vago, este amado irmão. No dia 31, nós temos a nossa irmã Érica Budkowski. E nós temos ainda no dia 31 de maio, a nossa querida irmã Gabriela Evangelista. Vamos orar por esses amados irmãos e agradecer a Deus pelo privilégio deste exercício espiritual da reunião de oração nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos por tua palavra na nossa vida, palavra viva e eficaz, palavra que põe termo a toda guerra, palavra, Senhor Deus, que traz à nossa memória que a nossa vitória está em Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E o diabo e todos os seus intentos estão debaixo, ó Deus, do estrato dos pés do nosso Senhor Jesus. Toda dívida que constava de ordenanças contra nós, ela foi cancelada de forma absoluta e exposta diante de principados e potestades, de modo que não há o que podemos vir a ser condenados ou acusados. Em Cristo Jesus nós temos vida e vida abundante. Intercedemos, ó Deus, pelos nossos aniversariantes e suplicamos, ó Deus, que o Senhor lhes conceda largueza de vida, que o Senhor, ó Deus, possa conduzir a uma jornada, ó Deus, marcada por tua provisão, ó Deus, e por todo o cuidado paternal do Senhor, fazendo-os florescer na tua presença e para a tua glória. Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles que nos assistem, por todos aqueles que nos acompanham nessa reunião de oração. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um desses irmãos, amigos, familiares, de todos que juntos, ó Deus, participam desse tempo de reunião. Nós assim oramos e suplicamos ainda, ó Deus, que o Senhor possa colocar fim a esta pandemia, que o Senhor traga, ó Pai, um remédio para a cura deste mal, que o Senhor, ó Deus, possa manifestar a tua graça, trazendo, ó Pai, equilíbrio aos governantes de todas as esferas, de modo que possam ele propiciar à nossa sociedade um bem-estar, ó Deus, a capacidade de vivermos, ó Deus, sob o cuidado do Senhor, sendo orientado de forma sábia por aqueles que nos governam. Assim oramos, intercedemos por todos estes, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a